Fala galera, beleza? Estamos aqui para o nosso curso de psicrometria, mas é uma psicrometria, galera, leve, tá bom? Porque quem já ouviu falar de psicrometria sabe que o assunto é denso e é pesado. O que a gente fez aqui? Com muito carinho, com muito amor, a gente desenvolveu uma metodologia para você, mecânico, que está em campo, poder usufruir, poder conhecer e aplicar a psicrometria no seu dia a dia, assim como nós fazemos também. A psicrometria, ela é o início, cara. Na verdade, todo mundo que trabalha com climatização, com condicionamento de ar, né, que a gente chama de ar-condicionado, que é o equipamento, deveria entender de psicometria pelo menos o básico. E a gente está aqui para fazer o nosso papel, para tentar ajudar vocês e mostrar esse caminho, entendeu? Fazer essa trilha aí nesse caminho da psicometria. Então, a psicometria, ela é essencial para você que trabalha com climatização. A minha mente começou a mudar. A minha mente mudou quando eu comecei a estudar a psicometria. Quando eu conheci, na verdade, a psicometria, eu comecei a ver e a entender o porquê, por exemplo, que uma grelha condensa, o porquê que a gente tem reclamação lá do funcionário lá falando que, do cliente, na verdade, falando que tem condensação lá nos difusores ou nas grelhas dele. Eu comecei a entender o porquê a sensação térmica, às vezes, mesmo um aparelho parecendo que está rendendo ali, ele está climatizando, mesmo assim a gente tem uma sensação térmica estranha ali que não parece tá dando uma satisfação ideal ali para o cliente ou para você no recinto, entendeu? Isso aí está envolvendo entre temperatura, umidade, beleza? Então, assim, tem tanta coisa para a gente falar e a gente vai falar aqui com muito carinho e muito amor para vocês, beleza? Desses assuntos, tentando relacionar eles de uma maneira mais prática possível. E outro detalhe, tá? Quando eu entendi que quando a gente tira aquele ΔT, né? Avaliação do rendimento do equipamento, a gente mede insuflamento e retorno. Aquilo dali é só o começo da medição que nós deveríamos fazer. Quando eu entendi que eu fazia aquilo dali a minha vida inteira errado não, né? Incompleto, beleza? Cara, clareou a minha mente de uma maneira que eu falei, caraca, olha só. Então é por isso que eu meço o insuflamento e o retorno? É por isso que tem que ter uma faixa de tanto a tanto, 8 a 14, alguns um pouquinho mais? E por que que alguns equipamentos, essa diferença entre insuflamento e retorno, esse ΔT, pode ser um pouco diferente? Por que isso daí? Então, nesse curso, vocês vão aprender, vocês vão ver isso daí na prática, vocês vão ver a gente mostrando aqui, tanto na caneta, beleza, nos cálculos, quanto a gente medindo e mostrando para vocês como faz essas medições, como faz isso daí em campo, porque esse curso de psicometria é para você, mecânico de refrigeração que está no campo, que está sofrendo e precisa de uma solução e precisa compreender e entender mais. Nós temos primeiro, antes da gente começar a estudar a psicometria em si, a gente entender o que é psicometria. Então, no resumo daqui, ó, a psicometria, ela é a parte da engenharia, ela é a ciência que estuda as propriedades da mistura do ar úmido, beleza? Então, do ar atmosférico em si. O ar que nós respiramos aqui, ele é um ar úmido, beleza? Ele é composto por vários gases e pela umidade. Umidade que é os vapores de água que tem aqui. Então, o ar atmosférico, ele é um ar úmido e a psicometria é a ciência, a parte da engenharia que estuda as propriedades do ar úmido, beleza? Vamos pro próximo aqui, ó. Aqui a gente começa a ver por que a gente pegou esse slide aqui, cara. Por que a gente pegou esse desenho para mostrar para vocês? Cara, aqui tá fantástico. A gente vê aqui, ó, o ar retornando a 24 graus e saindo aqui, ó, a 14. Então é retorno e insuflamento, beleza? Essa condição é uma condição que a gente vê em campo, que a gente vê medindo um ΔT de 10. Retorno, beleza? Menos o insuflamento aqui, ó, a temperatura de 24 graus menos os 14 graus, beleza? Eu vou ter o ΔT de 10 graus. Esse ΔT de 10, quem já é acostumado a fazer, beleza? Essa extração de dados, a fazer essa medição, essa aferição da diferença do ΔT, medição de retorno e insuflamento de ar no equipamento, sabe que é um ΔT razoável, é um ΔT bom. Mas por que isso? É isso que nós vamos entender na matemática. Aqui, ó, no Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Essa formulazinha aqui do calor sensível eu consigo saber através desse ΔT. ΔT é esse cara aqui, ó. Beleza? Através disso daqui, desse ΔT, e com a massa, beleza? E o calor específico do ar, eu consigo saber realmente o quanto de calor sensível ele está tirando. E aí eu consigo depois o latente, e aí eu consigo saber realmente a capacidade dessa máquina em instantânea, em real ali, naquele momento, quanto ela está
conseguindo retirar ou adicionar de calor se for no modo quente, beleza? Aquecimento. Que aí a gente consegue vir aqui para o condensador e olhar, por exemplo, o ar entrando a 35 graus no condensador e saindo a 45, ó. Então aqui eu também tenho uma diferença térmica. Eu tenho aqui entrando a 35 e saindo a 45. Vamos aqui, ó, saindo a 45, né? E entrando a 35. Eu tenho aqui também o meu ΔT no condensador de 10, beleza? Casou certinho aqui, é coincidência, mas pode acontecer, tá? Às vezes depende muito da vazão de ar que o fabricante coloca no condensador e no evaporador dele, vazão de projeto. Por isso que a gente vê que algumas máquinas ela tem uma ventilação mais fraca e umas outras ventilação mais forte. E aí, ou seja, essa diferença de vazão de ar vai mudar o meu ΔT para mais ou para menos, e a gente vai entendendo isso daí. Então, esse arranjo aqui, a gente vê que o que movimenta, o que o condicionador de ar movimenta é o ar. Então ele está movimentando o ar tanto na unidade interna, ele está movimentando o ar tanto na unidade externa. Então esse ar tem que ter a sua importância. E é isso que a gente quer mostrar para vocês. No próximo slide aqui, a gente consegue ver aqui, ó, a mesmo exemplo daquele do split system, mas agora com um condicionador de ar de janela. Paredezinha, o ar atmosférico externo e o ar atmosférico interno. E aí, a psicrometria, beleza? Que vai tratar, cuidar, né? Dar uma atenção a esse ar úmido, as condições psicrométricas, termodinâmicas desse ar, ela está vinculada a uma condição que a gente tem, que é a qualidade do ar interna. Então, o condicionador de ar ele vai estar tentando buscar o quê? Atingir uma temperatura agradável, uma umidade relativa, pureza do ar, que está relacionada à filtragem, a velocidade do ar, está relacionado ao conforto, porque se você tem uma ventilação muito forte e fria em cima de você, você vai ter desconforto. A renovação de ar, que envolve, em alguns casos, esses aparelhos aqui, pode até ter, mas às vezes não é o suficiente, mas se torna, por exemplo, uma condição onde você tem que pegar o ar externo e renovar o ar do ambiente, porque esse ar pode se saturar com alguns poluentes da atmosfera, ou até mesmo a nossa respiração, beleza? Então, o nível de CO2, por exemplo, que é um ponto que bate-se muito nisso, pela renovação de ar, é um dos motivos de ter renovação. E o nível de ruído, que a gente tem que escolher o equipamento também com o nível de ruído, porque imagina, você trabalhando e o ar-condicionado fazendo uma barulheira, ou fez uma máquina dutada e os dutos estão soprando um ar forte, vai chegar, tipo, 6, 5 horas de trabalho e você não vai aguentar mais. Beleza? No próximo aqui ó, nós já temos um arranjozinho, nós vimos do split, um aparelho de janela, agora a gente está vendo, por exemplo, um fan coil, que poderia ser um selfie ou um splitão também. Fan coil seria o quê? É um nome dado a um condicionador de ar que trabalha com água gelada, beleza? A serpentina dele aqui, o que passa é uma água gelada que vem de um chiller, beleza? De um resfriador de líquido que geralmente é o chiller, né? Então entra aqui a água gelada, essa água gelada passa pela serpentina e o ventilador, beleza? Fan coil. Fan de ventilador, coil de serpentina. É um gabinete com um ventilador e uma serpentina. Esse ventilador movimenta o ar, ele puxa o ar, fazendo com que o ar passe por essa serpentina, beleza? E depois ele saia para cá. Aí, ou seja, o que o cara faz? Num fan coil, geralmente fan collet é como se fosse um split system, um splitzinho, tá? Porque existe o fan collet. Também é movida a água, mas parece com um split. Parece com um split cassete, raiol, teto, dutado. Tem o fan collet, que é muito parecido a característica física com um splitzinho. E o fan coil é parecido com um splitão ou selfie. E aí o ar agora, beleza, que passou por aqui, segue por um duto para ser, beleza, insuflado no ambiente. Esse ar aqui é o ar que a gente viu lá do split system, por exemplo, a 14 graus. 12, 14 graus, ele está seguindo. E ele retorna aqui, por exemplo, a 23. Ele retorna a 23, ele climatiza o ambiente até 23, retorna a 23 e vai para lá. Retorna, vou colocar aqui, ó, retorno é aqui, tá? 23. Observe que nós falamos de renovação de ar, né? Lá no slide anterior, para a climatização, o condicionamento de ar, a climatização requer alguns pontos, umidade, renovação de ar, tratar esse ar, que é o filtro de ar que ficaria aqui. Aqui na renovação, em algumas máquinas, a renovação ela já vem aqui automaticamente, ó, em um dutinho, misturando o ar que retorna, misturando com uma parcela de ar que a gente puxa de um ambiente externo,
eles se misturam e vêm para cá. Essa mistura de ar aqui, ela não vai ser mais 23, ainda mais se aqui tiver num dia quente a 35 graus. Então esse 35 por 23 vai virar aqui, por exemplo, 28. Vai virar 26. E aí que tá o bacana, você consegue na psicrometria saber o quanto de calor esse ar vai estar gerando para que essa serpentina tenha que retirar. Na psicrometria a gente consegue saber o quanto de energia ou calor vai ter que ser adicionado à capacidade do meu equipamento para que o meu equipamento supra a carga térmica do ambiente mais a carga térmica de ar externo, de renovação. Então, os projetistas, beleza? A parte de engenharia já trabalha com isso sem pestanejar. Não tem como ele não trabalhar com psicrometria. Não tem como ele não trabalhar. Ele trabalha com renovação de ar, ele trabalha com questão de selecionamento de isolamentos e tudo. Então, tudo que envolve essa questão de carga térmica, poder condensar ou não na parte de climatização, tem a psicrometria no meio, beleza? E a gente quer mostrar para vocês como vocês vão ter que trabalhar com ela, beleza? Entender, né, na verdade, para usar ela para corrigir alguns problemas que vocês podem encontrar. Não para estar projetando e tudo, beleza? A gente não vai falar daqui daquela parte de cálculo e tudo, mais analítica e tudo, beleza? Apesar que a gente pode mostrar para vocês isso daí, mas o objetivo é você ser prático e objetivo na psicrometria. Aqui a gente tem um exemplo típico, tá? Que o objetivo do nosso curso é, cara, mostrar para vocês assim, cara, o que eu devo fazer aqui, em um salão onde a minha máquina fica gotejando, pingando pra caraca e tudo, beleza? Por que tá acontecendo isso, meu Deus? É exemplo típico aqui, cara. Assim, no mês, pelo menos vem 1 ou 2 alunos para mim perguntando isso daqui. Ó, professor, tô com um salão aqui, instalei uma máquina, tá acontecendo. Quando não é um salão, é um ambiente crítico, que tem bastante umidade, tipo um restaurante também. Então, tem que tomar cuidado, porque daqui vem da carga térmica. Tem que tomar cuidado. A carga térmica, a gente vai falar de calor, beleza? E vocês vão ver o cuidado que a gente tem que tomar na hora de selecionar um equipamento. Às vezes você coloca um equipamento que, pela carga total, ele atende, mas ele não atende à proporção de sensível e latente. A gente vai mostrar para vocês o que é isso. Então, galera, olha só, a gente vai ter aqui para vocês, beleza? Várias explicações, tranquilo? Vamos falar sobre o calor, vamos falar sobre a psicometria, a carta psicométrica. E aí, o que a gente queria mostrar para vocês, por básico, para vocês entenderem o que é o curso, o que vai ser esse curso para vocês aqui daqui para frente, beleza? Vai ter conta? Vai, mas vai ter muita informação objetiva do dia a dia para vocês verem, beleza? E é isso, vamos para a próxima aula, um abraço. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.